A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja, amém? Amém. Foi-me dado a oportunidade e o desafio de trazer a meditação nesta manhã. Quem não me conhece, talvez de falar comigo, sempre me veio aqui tocando guitarra, né? Meu nome é Jorge, eu sou pernambucano. Antes de vir para o Rio de Janeiro, estive no Amapá. Estou aqui em Cama há 1 ano e 2 meses, né? Junto com o Jane e os nossos 3 filhos. Nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre a lei da semeadura. E o texto base dessa nossa meditação, não é uma pregação, está em Gálatas 6. E eu peço aos irmãos que, se puderem, aqueles que puderem, abram suas Bíblias. Gálatas 6, do versículo 7 ao versículo 10. Gálatas 6, versículo 7 ao versículo 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? É muito comum a gente ouvir falar nas igrejas sobre a lei da semeadura. Eu costumo dizer que cada atitude nossa, cada palavra nossa é uma semente que a gente planta. Desde os mais simples gestos, as mais simples palavras, as mais complexas. Cada atitude, cada palavra nossa é uma semente. E nós temos a cada instante, a cada momento, a oportunidade de lançar sementes. Cabe a nós escolhermos lançar boas sementes ou sementes ruins. A palavra de Deus diz que aquele que lançar boas sementes vai colher bons frutos, porque toda semente que plantamos, através das nossas ações, através das nossas palavras, ela vai se tornar uma árvore e vai gerar o fruto de volta. Então, se plantarmos boas sementes, colheremos bons frutos. Mas o inverso disso também é verdade. Se as nossas palavras, se as nossas atitudes, nossas ações não forem boas, não forem boas sementes, colheremos maus frutos. E falando um pouquinho desse texto, ele inicia dizendo: de Deus não se zomba. E eu estava meditando nesta manhã o que viria a ser zombar de Deus dentro do contexto que a gente vê aqui nesse texto. E aí eu tive um entendimento e fiz um resumo aqui que diz assim, esse texto está relacionado a ignorar a Deus, ignorar a sua existência, a sua justiça e o seu juízo, acreditando que se pode viver de forma desregrada, fazendo tudo o que quiser, sem as devidas consequências. Ou seja, zombar a Deus é viver sem temor a Ele. Glória a Deus que temos aqui uma igreja abençoada que teme ao Senhor. Mas existem ainda aqueles que, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, tendo recebido a graça da salvação, vive de maneira como se Deus não existisse, sem se preocupar com a consequência daquilo que faz e fala, dentro do contexto que estamos estudando. Isto é zombar de Deus, é não acreditar que Ele exercerá sobre nós a sua justiça, porque Deus seria injusto se sobre aqueles que lançam mais sementes ruins pudesse colher bons frutos. Então, quando eu vivo de maneira desregrada, sem o temor de Deus, eu ignoro
seu juízo, eu ignoro a sua justiça. E isso, dentro do contexto, está o zombar de Deus. E quando nós vivemos de maneira desregrada, sem o temor de Deus, certamente colheremos frutos ruins. A segunda parte do versículo diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. E a terceira parte diz: quem semeia na carne, da carne colherá destruição. E o que é semear na carne? Eu encontrei um outro texto, dentro do próprio livro de Gálatas, só que no capítulo 6, que fala sobre o que é semear na carne. Semear na carne é fazer as obras da carne. E o que são as obras da carne? Em Efésios 6, 19 diz que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já vos disse, que os que tais cometerem não herdarão o reino de Deus. O não herdarão o reino de Deus está relacionado a o que colherá da carne, colherá destruição. Todos os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, serão destruídos. Então, ao praticar as obras da carne, estamos semeando uma semente ruim e colheremos dela a destruição. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós vivemos no Espírito. E quem vive no Espírito, semeia para o Espírito. E a palavra diz lá na continuação do versículo que nós lemos, que quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. E fazendo um paralelo lá com o capítulo seguinte de Gálatas 6, diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Aqueles que semeiam boas sementes, aqueles que vivem no Espírito, semeiam pelo Espírito e colhem e manifestam o fruto do Espírito Santo. Semear para o Espírito é viver uma vida com temor e amor ao Senhor, ao contrário de quem semeia na carne. Mas não apenas isso, é amar ao próximo como Cristo amou. Às vezes a gente confunde o novo mandamento. A gente diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é o novo mandamento. Esse mandamento está lá em Deuteronômio, desde o Antigo Testamento, lá no princípio. O novo mandamento que Cristo trouxe é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito mais profundo do que amar como a mim mesmo, porque eu posso não me importar comigo próprio, e se eu amar ao outro dessa forma, não estarei cumprindo o novo mandamento do Senhor. Amar ao próximo como a si mesmo é servir a Ele, é entregar-se por Ele. Isso é amar ao próximo. Isso é plantar boas sementes, porque na continuidade do texto nós vamos ver que devemos fazer o bem a todos, servir a todos. Aquele que quer ser o primeiro, este deve servir. E aí eu tenho um testemunho muito interessante, que esse testemunho marcou a minha vida e a minha maneira de viver. Deu sentido a muita coisa que até então eu não entendia. E ele fala justamente sobre fazer o bem, plantar bons frutos, plantar boas sementes e colher bons frutos. É um testemunho rápido. Em carnaval de, sei lá, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, não lembro exatamente o ano, Sara completa ano, minha filha, mas a número 3, ela completa ano, falo número 3 porque são 5, tá? Aí eu numero igual
ao Silvio Santos, número 1, número 2, número 3 é a Sara. No dia 6 de fevereiro, nós estávamos organizando a festa do aniversário dela, mas ela ficou doente. Nós fomos ao hospital, né? Conseguimos uma receita médica, isso no sábado, ou na segunda-feira de carnaval. E voltamos para casa. No dia seguinte, já era noite, no dia seguinte, quando fui comprar o antibiótico, não achamos a receita em lugar algum. Voltamos do hospital direto para casa, mas não encontramos a receita quando voltamos. E aí nós procuramos, não achamos, tive que voltar no hospital, falar novamente com o médico e pedir uma segunda via da receita, né? Conseguimos. Quando eu estava saindo do hospital, tinha um casal com uma filha e o rapaz estava tentando dar partida no carro. Várias vezes e nada. Eu entrei no meu carro, dei partida e percebi aquele homem com a sua filhinha e sua esposa. Aí eu baixei os vidros e falei: posso ajudar em alguma coisa? Ele disse: rapaz, eu não sei o que está acontecendo com esse carro, porque esse carro tem hora que ele não funciona de jeito nenhum. Aí vem um mecânico aqui, mexe uma coisa ou outra, ele funciona na mesma hora. E aí, eu não sou mecânico, mas era terça-feira, carnaval, feriado. Em Pernambuco, carnaval é extremamente respeitado, né? Curtido, festejado, né? E praticamente tudo fecha, exceto bares, né? Enfim, eu digo: cara, eu não entendo nada de mecânica, mas a gente pode procurar um mecânico aqui na cidade, isso no município de Goiânia, onde eu morava. Aí, vamos procurar um mecânico, coloquei ele dentro do meu carro, rodei várias oficinas na cidade, não encontrei nenhum mecânico, até que no final da cidade eu encontrei uma oficina com um número de telefone, em caso de socorro podia ligar naquele número. Aí eu liguei, falei com o mecânico, ele disse: onde é que está o carro? O carro está no hospital, assim. O mecânico disse: eu estarei indo para lá. Eu disse: ok, vamos voltar para o hospital e te esperamos lá. Eu voltei para o hospital com ele, deixei ele lá e digo: olha, aí passei meu número de telefone para ele, o mecânico está chegando, se por acaso não resolver o problema, você me liga e eu vou deixar você e sua esposa e sua filha em casa. Ele não morava em Goiânia, morava na cidade vizinha, mais ou menos uns 30, 40 quilômetros da cidade. Ele agradeceu demais, né? E eu fui para casa, comprei o remédio, fui para casa. Alguns minutos depois, meia hora, uma hora, não lembro exatamente quanto tempo depois, ele liga para mim: aqui é fulano, não lembro mais o nome dele, você tem deixado um número aqui do hospital? Eu disse: sim. Vai precisar de eu levar você em casa? Ele disse: não, eu estou ligando para agradecer pela sua ajuda, porque o carro funcionou, estou voltando agora para casa com minha esposa e minha filha. E agradeceu demais. Eu cheguei e disse para ele: meu irmão, nós estamos aqui para servir. Findou-se a história. Passaram-se os dias, fizemos o aniversário de Sara. Minha irmã, que mora ainda em Recife, fez uma viagem aí de 50 quilômetros até a cidade onde a gente morava, para a festa de Sara. E na volta, nessa época eu tinha um Ford Focus, e eu fui levá-la em casa. Ela veio de ônibus e eu fui levá-la de carro no final da festa, já de noite. Estava eu em Recife, já chegando perto da casa da minha irmã, a luz da reserva do carro acendeu. Qualquer motorista aqui sabe que quando a luz do carro acende, você consegue rodar 10, 20 quilômetros tranquilamente. Eu estava, sei lá, uns 3 quilômetros da casa da minha irmã. Eu vou deixar você em casa, na volta eu abasteço. Deixei ela em casa. Quando eu estava voltando, numa avenida que tem em Recife, lá no bairro da Ibiribeira, são 4 vias, uma avenida de trânsito bem intenso. De repente o carro começou a falhar, e simplesmente o combustível faltou, o carro apagou. Eu tinha rodado, sei lá, 5, 6 quilômetros, assim, não é normal, mas aconteceu isso. E era por volta das 19 horas, 20 horas, por aí mais ou menos, e o trânsito estava muito intenso, porque eu estava em Recife no período de carnaval. Imagina como, né? Eu digo: meu Deus, eu desci do carro, aí saí empurrando o carro com a mão no volante lá de fora, empurrando e buscando, até que eu achei uma viela, né? Entrei com o carro. Eu digo: agora eu vou ter que procurar, vou ligar para o seguro, procurar um posto, fazer alguma coisa para me socorrer aqui. De repente, chega um rapaz, ele diz: o que é que está acontecendo aí? Eu digo: rapaz, parece até vergonhoso, mas o carro quebrou por falta de combustível, mas acendeu a reserva, eu não dei quase nada e ele secou. Disse: não, eu estava lá em cima daquele prédio,
e vi você com o carro empurrando, parando aqui. Vamos comprar o combustível? Você tem o galão? Eu digo, tenho não, eu vou buscar aqui. Ele foi na casa dele, pegou o galão e veio com o carro dele. Naquela época um carrão assim, bem... Era um Honda, não era o HRV, era um superior HRV, um Honda desse SUV bem grandão, um carro luxuoso. Rapaz, um cara com uma casa dessa, né, com um carro desse, vem oferecer ajuda a mim aqui. Enfim, entrei no carro dele, andamos, primeiro posto, segundo posto, não perdi as contas de quantos postos a gente andou, para encontrar o combustível, porque na verdade ele não tinha encontrado o galão. E a gente tinha que achar um posto que tivesse o combustível e o galão para colocar o combustível dentro. Conseguimos. Aí ele, tem mangueira no carro? Eu disse, tem não. Eu disse, não, vou passar lá na casa da minha mãe. Aí ele foi na casa da mãe dele, cortou a mangueira do jardim da casa da mãe dele e veio e voltou para dizer, agora tem mangueira, vamos embora. Fomos. Quando chegou no carro, ele disse, sabe colocar o combustível? Eu digo, rapaz, você dá uma chupada aqui, né? Uma chupeta na mangueira e coloca. Ele disse, não, eu vou lhe ensinar uma técnica diferente. Aí ele me ensinou uma maneira diferente, que em vez de chupar, a gente assopra, né? Aí o combustível vai todo para dentro do tanque. Eu usei muito isso na Amapá, que na Amapá faltava energia, tinha que abastecer o gerador. Mas enfim, abastecemos o carro, liga o carro. Quando eu liguei, o carro funcionou. Aí eu saí e digo, irmão, eu quero agradecer demais a você pela sua ajuda. Ele disse, não. Aí adivinha o que ele falou? Não precisa agradecer, estamos aqui para servir. Na mesma hora, o Espírito Santo me fez lembrar, porque eu não estava nem me lembrando do que tinha acontecido alguns dias atrás. Me fez lembrar que aquela mesma frase eu utilizei para uma outra pessoa. Aí vem, né, aquela lei, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E essa frase, a partir de então, ela começou a fazer um sentido diferente para mim, porque sempre que alguém me pedia alguma coisa que eu ajudava, que alguém ia agradecer, eu sempre dizia, estamos aqui para servir, mas eu não tinha entendido realmente a profundidade disso aqui. Nós existimos para servir. O próprio Jesus Cristo, ele disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. E ao servir ao próximo, nós estamos semeando uma boa semente. E certamente colheremos bons frutos. Para terminar, eu gostaria de ler Mateus 20, versículo 26 a 28. Mateus 20, versículo 26 a 28. Que diz assim, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós nos chamamos cristãos, porque seguimos a Jesus Cristo. Se Ele mesmo se desprendeu de toda a sua glória e veio aqui habitar entre nós para não ser servido, mas para servir, e se nós somos os seus discípulos, devemos fazer o mesmo. Devemos servir um aos outros. Então, meus irmãos, que possamos nessa manhã entender que plantar, semear no Espírito é servir a Deus, é amar a Deus, é temer a Deus, mas é também servir ao próximo, amar ao próximo, como Cristo amou. Que o Senhor possa ter falado ao coração da igreja nesta manhã. Nós já vamos, são 20 minutos apenas, né? Nós vamos orar e vamos fazer a divisão da escola bíblica, não é isso? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, ó Deus, em que podemos estar aqui na Tua casa, ó Deus, adorando e engrandecendo ao Teu santo nome. Muito obrigado pela palavra compartilhada com a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor falou no meu coração, e creio que o Senhor também falou ao coração dos irmãos. Ó Deus, que a continuidade deste dia, a aula da escola bíblica e todo o resto, o culto à noite, que tudo possa ser, Senhor, para a Tua glória. É o que eu te oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém.